Senhor presidente, comentar aqui brevemente, fala do vereador Waldeck, eu acho que foi suficiente para explicar. Colocar aqui, senhor presidente, responder um pedacinho, alguns trechos da fala do vereador Paulo Eduardo, em que ele comenta a grandeza da sua intervenção nas redes sociais e coloca como elemento que vai continuar fazendo cartelas nominais das pessoas que votam contra as coisas que particularmente ele defende. E eu quero dizer que acho isso bom, eu não acho isso ruim, não. Agora, acho que deve fazer isso com o cuidado e com a ética que coloca no seu cartaz de campanha. Tem que tomar cuidado, por exemplo, para quando a gente dá uma explicação, ela ser contida nas publicações, porque senão é desonestidade. E é propaganda rasteira eleitoral mesmo, porque não se preocupa nem em informar as pessoas de qual é a outra posição. A diferença entre jornalismo e propaganda é que na propaganda você não é obrigado a informar qual é a outra posição. E se você for fazer jornalismo, você tem que informar os dois lados. O vereador Paulo Eduardo tem todo o direito de se manifestar no Facebook como ele quiser, desde que não minta, não diga coisas que não transpareceram, como, por exemplo, foi a última publicação, que ele falou aqui, que nós vamos ficar em paz hoje e discutir a miúde amanhã por respeito à audiência pública. E eu vou fazer questão de fazer isso, porque o vereador Paulo Eduardo textualmente diz que os vereadores dessa casa, eu inclusive me coloca como primeiro elemento da lista dele, que eu achei incrível, porque é o primeiro vereador que ele pretende caracterizar como racista, no texto. Vergonhoso, 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 distorcendo os conteúdos que foram apresentados aqui. Ou seja, na votação do outro veto, quero até aproveitar para responder outra coisa que o vereador Paulo Eduardo falou ali, sem dizer meu nome. Eu quero dizer que tem gente que luta para ser campeão de projetos. Não é só isso não, também é campeão de audiência pública, na realização delas. A gente é um dos mandatos mais frequentes dessa casa e quer muito fazer trabalho mesmo. E lei é tão importante que Vossa Excelência está indignado quando vetam a lei de Vossa Excelência. E aqui eu tenho muito orgulho de ser o vereador que mais apresentou projeto de lei e que mais aprovou leis. Agora, não é por peleguice, é porque a produção legislativa ela é bem superior à produção legislativa de Vossa Excelência. Por quê? Os meus projetos também sofrem veto. 4 deles, entre dezembro e a presente data, foram vetados pelo Poder Executivo. Mas eu consigo aprovar mais projetos porque eu apresento mais projetos. Então, na média, se eu tenho mais de 80 projetos de lei e alguém tem menos de 10, com certeza eu vou vir a voto mais vezes aqui ao parlamento. E também vou ser vetado mais vezes. Fui vetado 4 vezes mais do que o vereador Paulo Eduardo, por razões técnicas. E é uma progressão natural, porque a gente produz mais, então recebe mais crítica do Poder Executivo. Eu estou dizendo isso tudo para pontuar logo o que eu já acho que é antiético na posição do vereador Paulo Eduardo, quando ele faz propaganda rasteira para se eleger deputado federal, tentando queimar e distorcer os conteúdos que foram apresentados pelos outros vereadores. Vereador Paulo Eduardo, vamos travar esse debate a miúde amanhã, porque Vossa Excelência ou vai sustentar, inclusive judicialmente, que as pessoas são racistas, ou vai achar jeito de dizer que os vereadores de Niterói disseram sim ao racismo, mas não são racistas, porque era o texto que Vossa Excelência colocou para 1 milhão de pessoas, e foi bom que Vossa Excelência disse bem alto qual foi o alcance da distorção de conteúdo que Vossa Excelência provocou. E aí, como ficou fazendo falazinha, contornando a história, a gente vai tratar isso com toda a calma. Amanhã eu, inclusive, escrevi uma nota a respeito, porque não sou racista e tenho um trabalho. Vossa Excelência é marinheiro eu vou querer dizer isso de uma forma elegante e tranquila. Não se preocupe com isso, diga do jeito que quiser. Porque eu acho que nós temos carinho um por outro, apesar dessa divergência importante. Claro. Eu quero dizer uma coisa. O vereador Paulo Eduardo, no caso das lutas das minorias, ele é um apoiador importante, mas ele é tardio em ter se manifestado em ações e desenvolvimento do mandato que priorizassem o tema para Paulo Eduardo e para o seu mandato, e prioridade é tempo e iniciativa, não é prioridade a questão das minorias, embora ele apoie e frequente os espaços. Agora, eu trabalho muito esse tema, tem um monte de lei,
um monte de audiência pública, um monte de lugares que eu visito, um monte de palestra, um monte de trabalho sobre esse assunto, eu fico muito bravo de ser chamado de racista num ambiente em que não é possível responder, porque eu nunca vou atingir a base de pessoas que o vereador, que tem 14 eleições e está aqui com a gente, finalmente será deputado, se Deus quiser, a cidade assim escolher, o vereador vai ter uma base, natural. Eu tenho 4 eleições, mas eu lutei muito para estar aqui. Eu, para poder ser vereador de mandato, eu tive que perder 3 eleições. Então, eu não foi da noite para o dia, não foi sem trabalho político, foi trabalho político defendendo as minorias, defendendo a população negra. Eu aqui propus audiência pública do candomblé e da Umbanda, nós aprovamos o tombamento imaterial do candomblé, derrubando o veto do prefeito, e tive outras matérias em que o veto foi confirmado. E Vossa Excelência tem que parar com essa mania de destratar os colegas, de fazer pouco das pessoas, de ser arrogante na hora de trabalhar com a sessão. Fala do regimento, passa 1 hora aqui no Pela Ordem, monopolizando as ações do Parlamento Municipal. Só bagunça e esculhamba com a mesa diretora e com todos os seus colegas. Não trata as pessoas com respeito e fica fazendo cinismo o tempo todo com elas. E em mim encontrará adversário, claro, quando fizer isso. Já conversamos a respeito. E se ninguém tiver coragem de colocar os pingos nos is e disser as coisas, eu vou fazer, porque fiquei sim chateado e magoado de ser chamado de racista, porque eu não sou. E ali naquele veto, eu vim aqui no microfone e expliquei que tinha Conferência Municipal de Igualdade Racial. Conferência, Paulo Eduardo, que votou que ia ter um grupo de trabalho para elaborar um Estatuto Municipal da Igualdade Racial, que está em tramitação. Vossa Excelência ficou com dúvida, e amanhã mesmo, com a diferença de 5 dias, nós vamos aprovar o mesmo conteúdo que Vossa Excelência ficou chamando todo mundo de racista, com adendos e inovações melhores ainda. Aquele veto foi dado porque ia vir outra lei melhor ainda, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que vai conter a garantia que estava colocada naquele veto errada, porque estava sendo empurrada dentro da lei da população LGBT, em lei própria, do tamanho que o movimento negro merece e demanda na sua conferência. Quero dizer mais a Vossa Excelência. Não tenho o tamanho e o alcance de rede social que Vossa Excelência tem, mas não quero me tornar um leviatã eleitoral da posição da apatia política. Eu não quero ficar desacreditando os instrumentos políticos, eu não quero ficar dizendo que eu sou bonitão, que eu sou ético, que eu sou certo, que eu sou muito legal e que o parlamento inteiro é uma porcaria, porque esse é o tom da fala de Vossa Excelência, tentando sempre colocar os colegas em uma situação de vergonha para poder crescer em cima dos colegas e desse parlamento aqui. E aí eu não quero ser chamado de racista e não admito isso, porque dei o veto explicando a minha... votei a favor do veto explicando a minha razão aqui, e não era quanto ao conteúdo. Eu elogiei o projeto do Renatão do Quilombo, porque era um bom projeto, contudo só não se fez, porque vai ser votado em breve outra lei mais ampla, melhor ainda, e legitimada pela Conferência da Igualdade Racial. Quero dizer aqui, vereador Paulo Eduardo, que fiquei magoado sim com Vossa Excelência. Eu posso não ter 1 milhão de pessoas que vejam as coisas que eu publico, mas eu tenho toda a coragem de, olhando nos olhos de Vossa Excelência, dizer que me magoei, porque Vossa Excelência sabe os anos que tenho de trabalho na defesa de minorias e sabe também que nesse assunto, nesse tema específico, o mandato de Vossa Excelência fica na disputa entre o Coiote e o Papaléguas. Bibi, a gente já passou há muito tempo. Valeu.